Meu amigo não tá bem, meu amigo perdeu dinheiro e meu amigo tá fora da Libertadores. Mas se garantiu na Sul-Americana, né, Vamp? É aquilo que eu falo, o torcedor corintiano nem tem motivo pra comemorar esse jogo hoje contra o Liverpool. E foi o time reserva, praticamente. O Nilson chegou pra mim na hora da narração, né, a gente fazendo o jogo. O que é que o Corinthians tirou de proveito do jogo de hoje? Nossa, um monte de meninos, a molecada toda, tudo, só faltava ficar de fora, uma folha de pagamento de 25 milhões. Já que a gente tá falando do time do Sul, eu tava vendo o jogo do Inter e tava olhando a folha do Inter de Porto Alegre e falava 6 milhões de reais. Agora com o Valência que chegou, né, o atacante lá, aumentou para 7. E o Corinthians, segundo saiu a semana, 25 milhões. Então, eu falei assim, eu fui contra. Vamos supor que o Corinthians seja eliminado quando o Luxemburgo vai, não tem time para jogar 3 competições. Se você não tem time para jogar 3 competições, você não pode ter folha de pagamento de 25 milhões. O Flamengo não pode ter uma folha de pagamento de 40 milhões. E quando você monta essa folha, é para você chegar nas competições. Claro. Para ganhar dinheiro, né? Tudo bem, aí vamos supor, caiu, vai para a Sul-Americana. Hoje eu estava vendo a renda, deu quase 1,3 milhão. Com 24 mil pessoas. Mais 300 mil dólares pela vitória. Não, então, 1 milhão. E para um clube que precisa de dinheiro pra caramba. Tudo bem, o estádio tá quitado, tá tudo tranquilo. Deve nada. Deve nada. Mas é mesmo sendo Sul-Americana, da próxima fase, que é mata-mata, né? Que não é ainda a Sul-Americana quem vai definir. Playoffzinho. É um playoffzinho. Você pode ter certeza que vai ter uma renda ali de 2 milhões. E de volta, né? Agora, gente, quando eu falo que o Corinthians não se dá bem com competição internacional, o Corinthians nem perder ele consegue. Mas o Luxemburgo queria que ele perdesse. Ele botou time em reserva, botou isso é uma coisa válida, nem Flávio. Perder o Corinthians consegue. Mas isso é uma coisa válida. Você acha que esse jogo de hoje, ele dá uma abertura pro Luxemburgo para colocar alguns moleques e tirar alguns titulares? Porque a garotada hoje jogou bem. Eu acho que ele vai fazer isso daqui pra frente na Sul-Americana, viu? Ele teve moleque que jogou bem. Na Sul-Americana seria legal se ele definisse. Eu acho que ele vai fazer, acho que ele vai definir isso. Criar um time da Sul-Americana. Uma vez o Muricy fez isso quando era auxiliar do Tele e ganhou uma coisa parecida com a Sul-Americana. E era uma coisa equivalente à Sul-Americana. Surgiu uma galera de jogadores. Era uma coisa parecida. Eu acho que ele vai fazer isso. Mas é inacreditável, nem perder consegue, pô. Mas assim, torneio internacional é inacreditável. Eu já penso diferente. Eu já acho que o Corinthians não tem nenhuma chance de ganhar a Copa do Brasil, não tem nenhuma chance de ganhar a Campeonato Brasileiro e lutar para não cair no Brasileiro, né? Então a única competição que eu vejo o Corinthians, na mesma situação, igualdade com o São Paulo, por exemplo. Todo mundo fala aí, São Paulo pode ganhar a Sul-Americana, o Corinthians também pode. Embora a Sul-Americana este ano esteja bem mais forte. Mais forte. Tava vendo os times lá, Estudiantes, Botafogo, Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Corinthians. Tem mais, hein? O Atlético Nacional foi, né? Não, ele foi em segundo, né? São vários. LDU. LDU. São várias equipes fortes, mas eu vejo a chance, sim, do Corinthians brigar por um título de Sul-Americano. Se o São Paulo tem, o que o São Paulo tem de superior ao Corinthians? Nada. Nada. São Paulo não tem nada de superior ao Corinthians. Mesma coisa. O time do São Paulo é igualzinho ao time do Corinthians. Os dois times são apenas nota 6,5. Red Bull Bragantino, que a gente esqueceu, viu? Meteu 7 hoje. É? 7. Tá disputando a Sul-Americana. Então, Red Bull Bragantino. Gol de 7. É um nível legal. Meteu 4 no Flamengo. É um nível legal. 11 do Goiás. gols. 13 gols em 3 jogos. 3 jogos. O Caixinha deu uma declaração hoje dizendo que durante o período da seleção, ele não liberou o time nem um dia. Falou, gente, isso aqui é pra trabalhar, vamos pegar, pegou firme, o time voltou contra a cara. A velocidade que tá jogando. Passou a jogar um futebol legal. Agora, ô Vamp, esse time do Corinthians, você acha que a molecada pode ganhar espaço depois de um jogo como esse? Mandar um abraço pro Nelsinho, hein? Dono da loja aí do Parque São Jorge. Nelsinho, que sempre acompanha nosso trabalho, amigo do velho Vamp, que tá acompanhando aqui o programa. É parceiro. Ô Vamp, mas você acha que os jogadores do Corinthians agora, essa molecada pode ganhar espaço? Você acha que o Vanderlei pode usar esse jogo e começar, esse moleque se destacou, vamos botar pra jogar? Não, mas o cuidado é o que ele vai ter que usar. Ele vai fazer. Ele vai ter que usar porque... Não, tô falando no time principal. Não, bem, vai ter que botar o Roger Guedes e o Adalberto, certo? E aí, se os dois não jogar, vai ser esses aí que vão ter que entrar. Vai ter que entrar o Rony, vai ter que entrar o Pedrinho, que foi vendido, eu não sei quando vão entregar, o Wesley, o Adson, não tem mais. É aquilo que tá ali. É o que tem ali. Mas não tem que jogar pela dignidade, não, Vampeta? Desculpa, pelo tamanho do Corinthians. Eu também acho, Vitor. Eu fui contra esse negócio de poupar. Você poupar o Yuri Alberto com 21 anos, Roger Guedes com 26. Tem que jogar pela honra, pela camisa, pelo salário, que não é pequeno dessa gente. Terceira folha de pagamento do país.
Talvez esteja sendo desenhada pelo Luxemburgo, que é um estrategista, gosta muito dele, esse processo de transição inevitável do Corinthians, porque o time está muito amadurecido, né? Você vê que o Corinthians era um time com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto. Não dá para ficar esperando o Renato Augusto a vida eterna, né? Ele não é um Munhá. Então, esse processo de transição precisa ser implementado no Corinthians. E há bons valores, há bons jogadores. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, até o bom valor tem que dar sorte na vida, porque se ele é um bom jogador, um bom garoto e sobe num time ruim, você sabe no que dá, né, Vampeta? E também não é assim, a gente já sabe, eu até contei no jogo que quando o Cruyff surge no Ajax, naquele Ajax campeão europeu, bicampeão europeu, e ele depois vai pro Barcelona, chegaram no Pelé e falaram assim, tá surgindo um novo Pelé branco. Aí foram perguntar ao Pelé o que ele achava do Cruyff, falou, Pelé só existe um e é preto. Então Liverpool só existe um, que é o da Inglaterra. Que loucura. Então, não se empolgar, porque o Santos de todos... o pior Santos que eu já vi de todos os tempos é esse que tá jogando. Pode ser que amanhã mude, chegue reforço. Mas esse aí é o pior. Então, quando ele fez uma grande partida contra o Santos, todo mundo, o Corinthians, 3 dias depois, tomou no sufoco do Atlético Paranaense. Vai entrar uma bala aí, eles venderam o Ângelo, né? 50 milhões de reais, vai dar uma jogada aí. E aí, o Corinthians hoje pegou o Liverpool. Fez uma partida e tal. Daqui a 3 dias vai pegar, sabe quem? Vai pegar o Red Bull Bragantino, que em 3 jogos fez 3 gols. Agora, Red Bull é favorito. Ô, Nilson, o jogo de hoje, né, que a gente tá falando, serviu pra molecada, serviu pro Vanderlei, serviu pra uma coisa, né? Protesto de novo da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians que grita o jogo inteiro, que é conhecida por isso. Hoje, no começo da partida, a principal organizada sentada, calada e em protesto contra a diretoria. Tá aí, todos sentados, todos calados no começo do jogo entre Corinthians e Liverpool, do Uruguai. É uma situação que o Corinthians já está numa crise, o Corinthians tem dívida, cada vez mais jogadores aparecem cobrando dívida do Corinthians, e agora essa situação, Nilson. A principal organizada sentada, calada, em protesto contra a diretoria do Corinthians. Porque não se admite, né, um clube como o Corinthians tão mal gerido e tão mal administrado, né? O Corinthians tem grandes problemas, ele parece muito o São Paulo. Os dois podem pegar a mão e sair pelo mundo. Eles são muito parecidos. A gestão e a administração do Corinthians é semelhante à do São Paulo. São pessimamente administrados, tanto São Paulo como o Corinthians. E o que iria acontecer? Ia ter sequelas disso. E o Corinthians está sentindo isso, o São Paulo vem sentindo isso também, e a torcida do Corinthians pegando no pé. Eu acho que o grande medo do Corinthians é ser rebaixado para a Série B de Campeonato Brasileiro. O Corinthians não está preocupado em ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana, nada disso. O Corinthians tem um medo do rebaixamento, que poderia ser terrível mesmo o Corinthians ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todo o foco do Corinthians vai ficar em cima do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai lutar contra esse rebaixamento. Na minha opinião, pelo time que tem, se os caras criarem vergonha mesmo, é um time para ficar em meio de tabela. Sul-Americana, né? Não é um time para cair. É um time para ficar em meio de tabela. Então, cabe a resposta aos jogadores, né? A diretoria tem culpa? Claro que tem culpa. Mas os jogadores também têm que responder. Porque é inadmissível a posição que o Corinthians está agora no Campeonato Brasileiro. Está aí beirando o rebaixamento. Está na zona do... Como é que é? A zona do perigo, que chamou. A zona da confusão. A zona da confusão. O Corinthians está na zona da confusão. Então, o que tem que fazer o Corinthians é tentar sair da zona da confusão. Tentando sair da zona da confusão, acaba o protesto da torcida, se classificar aí no meio de tabela, mas é terrível, né? O que uma má gestão ocasiona a um clube do tamanho do Corinthians. Piperno, eu vou mostrar as fotos de novo, são do portal Meu Timão, tá? As fotos, porque primeiro tem um ataque ao Duílio. Duílio incompetente. Sim. Depois, base vendida a preço de banana. É verdade. Deve ser com relação ao Pedrinho agora, o Mantuan. Ele de câncer ali. Sim. E a chapa renovação é um câncer aí pro Corinthians. Tá bem sofisticado esse protesto, hein, Pilhado? Sinceramente, honestamente, tem política por trás, mas deixa eu falar. Não, sim. Só que essa pressão dos jogadores da base a preço de banana tem uma razão. Mantuan era um jovem, não sei se da base, foi
a preço de banana. Do Queiroz, preço de banana. Agora o Pedrinho, preço Robert de banana. Renan. Robert Renan, preço de banana. A gente falou outro dia, todos esses jogadores que eu falei aqui acabaram indo embora por 11 milhões de euros. Claro, o Yuri Alberto em troca. Mas são jogadores jovens que foram embora. E é a torcida cobrando. Viga, sempre torcida organizada tem coisa política no meio. Mas é uma coisa diferente. A gente vê a torcida do Corinthians calada num começo de jogo. Se o time está endividado, tem passivos a pagar, qual vai ser a alternativa? Vender mais caro. Mas aí é a lei do mercado, é da oferta e da procura, é o que aparece, não é aquilo que você quer. Você tem um apartamento na sua mão e você acha que ele vale X, mas o mercado está dizendo que ele vale X menos alguma coisa. E aí? Ou você vende por X menos alguma coisa, então você vai ficar com X na mão. Então, é preciso entender a questão da gestão econômica financeira, como citou o Nilson, que não vem de hoje. É um problema que, como disse também o Nilson, que assemelha Corinthians a São Paulo, São Paulo a Corinthians. O legado deixado, o passivo deixado, transforma esses dois clubes de reféns deles próprios, porque eles têm que olhar para dentro e falar assim, olha, pintou uma oportunidade, vou ter que vender. É o melhor negócio? Poderia vender melhor? Até poderia, mas a circunstância não me permite fazê-lo. Se você é um Flamengo, que tem uma receita de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, você vende quando quer. Ou então, quando aparece uma proposta irrecusável. Vou vender, porque essa não vai aparecer de novo. Ou então, quando você acha que aquele jogador não vai valer isso tudo no futuro próximo. Então, acho que Corinthians e São Paulo hoje são reféns deles próprios, por conta de problemas gerenciais, administrativos, que vem só se perpetuando. Tem um esforço lá no São Paulo, deve ter um esforço no Corinthians para abater dívida, mas os problemas são gigantescos. Eu não vejo outra solução, outro caminho, que não seja, ou você faz um refis aí, junto aos credores, ou você vende os seus ativos. Agora, a performance dentro de campo, é claro que tem que melhorar, e melhorar muito. Agora, olhar para esse Corinthians e pensar em Série B de Campeonato Brasileiro, acho um exagero. Vejo times muito inferiores, muito piores do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vou citar logo 3 aqui de cara. Vejo Goiás, Bahia e, é claro, Curitiba como candidatíssimos à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando aí sobre essa situação do Corinthians, Flávio. A principal organizada protestando. Corinthians em crise. Só piora a situação do Luxemburgo, né? Só piora. Porque o Luxemburgo chegou sob pressão, teve aí um aproveitamento muito ruim nessa volta. O jogo que ele ganhou, que realmente deu crédito, foi aquele contra o Atlético Mineiro. Ele ganhou bem do Fluminense. Que classificou na Copa do Brasil. Mas ganhou jogando bem o segundo tempo. Sim. Né? Jogando bem o segundo tempo contra o Fluminense. Ganhou de um time bom. Agora, o Luxemburgo vai até o fim do ano? Eu acho que vai, né? Nesse Corinthians. Claro, se ficar brigando contra o rebaixamento... Esse é o ponto, né? Precisa ver o que ele vai receber aí no... Agora o Corinthians promete pelo menos uns 3 jogadores pesados para mexer com o elenco. Não podemos esquecer que é ano político, portanto é muito importante para o pessoal da situação contratar jogadores acima de qualquer coisa, não para que o time não caia, acima de qualquer coisa para que eles não tenham problema na eleição. Deve ser uma eleição muito parelha, né? No Corinthians dessa vez. Então, acho que eles vão tentar aí contratar jogadores de um bom nível. Se vierem 3 jogadores de um nível razoável, já dá uma ajudada boa no Corinthians. O Corinthians é muito ruim, é um time com nível para cair. Mas acho que há piores. Pode ser que ele piore mais. Claro que tem nível para cair, é um time com cara de Série B. Mas... Não, calma. Mas é que tem 5, 6 assim, é muito exagerado. Não sou, não. Tem muito time pior que o Corinthians. É o que eu tô falando. América Mineiro. Não, mas ele é horrível. Curitiba. Sim, mas o Corinthians é um time de Série B. O próprio Vasco. Então, o Vasco tá pedindo. É que ele é um time de Série B, só que tem um monte. A Série A tem pelo menos uns 8 times de Série B. O Corinthians é um deles. Só que tem 4 que são piores que ele. Então, acho que não vai cair. Mas não tenho tanta certeza, não. Porque quando entra no buraco, exemplo do Vasco que você citou, que é grandão, é mais difícil sair, né? O América, ele entrou, se bem que o América talvez não seja o melhor exemplo, porque faz tempo que ele está na Série A. Mas tem alguns times que eles
estão mais acostumados a brigar para cair. Né? O América, por incrível que parece que o América nos últimos 2 anos tá bem. O América é o time que mais subia e caía. E ele tá pelo 2º ano na história consecutiva na primeira divisão. E o Cuiabá tá se segurando também. Tá na terceira. O Cuiabá já tá... Os dois. O América e o Cuiabá. Agora você tem o Curitiba. Terceiro ano. Curitiba não tá se alinhando. É claro que ele tá pior que o Corinthians. Então, há coisas piores. Mas isso não tira a condição do Corinthians de time de Série B. O Corinthians tem futebol de Série B. Só que tem uns 8. Não, mas tem jogador que pode reverter essa situação, Flávio. Lógico. O Corinthians tem. Eu também acho que a bola que tá jogando é uma condição de Série B. Mas os caras têm condições de reverter. Não sei não, viu, se eles têm essa condição. Eu acho que tem. Não sei. Eu acho que são jogadores. Minhas dúvidas. Tá demorando. Jogador muito experiente. Gente, é o Corinthians. Jogador muito rodado. É o Corinthians. A camisa pesa, né? Jogador que tem condição de reverter essa situação. Eu acho. O Corinthians. Por isso que tem que cobrar o jogador. É Corinthians. Mas não é uma coisa simples, não. O Vasco também tem uma camisa lindíssima, pesadíssima. Sim, mas não tem jogador não tem o mesmo jogador do nível do Corinthians. E entrou numa espiral difícil, né? Porque saiu lá do absolutismo do nobre, que Deus o tenha, Eurico Miranda, e aí foi nessa gangorra de Série A, Série B, para mim fez uma das piores SAFs do futebol brasileiro, entregou, né, seu ativo principal, que é o controle do futebol, majoritariamente a um investidor, e aí a gente sabe como é que é investidor, né, é o extremo do capitalismo, não que eu não seja capitalista, mas acho que esse modelo que foi construído não foi bom para o Vasco da Gama, e aí tem a questão também, acho que psicológica, emocional, tudo isso acaba somatizando e levando o Vasco a entrar nesse ciclone, nessa espiral que às vezes é difícil de sair, mesmo sendo o Vasco um gigante do futebol brasileiro, um time pioneiro, um time de vanguarda, como também é gigante o Corinthians, mas continuo achando que esses dois times, nem Corinthians nem Vasco, vão cair para a Série B, porque enxergo times bem mais frágeis no Campeonato Brasileiro. Agora, só queria lembrar, para não deixar de citar, viu, Pilhado, quando você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, para mim está muito claro, está muito evidente. Futebol hoje é vigor, futebol é intensidade, aquela história de marcação, pressão, que hoje chamam de marcação alta, é fundamental para você ser bem sucedido. Então você tem lá na ponta o Botafogo, que fisicamente é um time muito forte, tecnicamente nem tanto, mas muito forte fisicamente. Você tem o Atlético do Paraná, você tem o Palmeiras, você tem um Grêmio já numa intensidade menor, o Flamengo também numa intensidade menor, um pouco mais aqui embaixo na tabela. Então, se você não conseguir jogar esse futebol em alta rotatividade, em alta rotação, dificilmente, acho que o futebol brasileiro resistiu muito a essa mentalidade que na Europa já existe há algum tempo, especialmente na Inglaterra, mas acho que se você não se conscientizar que é preciso ter essa batida, essa atuada, dificilmente você vai ser bem sucedido. O Red Bull Bragantino também é outro bom exemplo que ficou, claro, translúcido, evidente, naquele 4-0 sobre o Flamengo. É pegada, é mordida, é intensidade. Se não tiver, amigo, já era. Vai pro saco.